já bravo, que eles já queriam de todas as formas querer acabar com esta questão de alguém pregar este nome, anunciar este evangelho, de tal maneira que aqui está um homem, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que ele se chamava pelo nome de Saulo, e a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que este homem, ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Ele, a cada vez que ele saía, que ele se dirigia, ele ia enfurecido para onde quer que estivesse alguém anunciando, falando em nome de Jesus, para prendê-lo, para maltratá-lo, para trazer ele a prisões e quem sabe até jogar no cárcere e depois acabar com a vida daquela pessoa que estava anunciando o evangelho e pregando a palavra de Deus. Mas porém uma coisa é certa, que quem é de Deus, Deus guarda. Quem é de Deus, Deus cuida. Quem é de Deus, ele pode até ser ameaçado, mas porém aquele que cuida, ele é grande. Aquele que guarda, ele é fiel sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aqui está Saulo respirando ameaça contra os servos de Jesus, contra os discípulos de Cristo. Mas porém a palavra de Deus, ela vai dizer que Saulo, ele chega até os sumos sacerdotes e pega cartas para ir a Damasco, para prender os servos de Deus, para prender os discípulos do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer para nós que agora Saulo vai ter um encontro, não é meramente com apenas um discípulo de Jesus, não é com um seguidor de Cristo, não é com um apóstolo de Cristo, mas ele vai ter um encontro com o próprio Jesus Cristo. Ele vai ter uma surpresa na sua vida, a qual iria totalmente mudar a história da sua vida, e jamais agora Saulo seria a mesma pessoa depois deste encontro. Eita Deus maravilhoso, aleluia. Ei, se você é a mesma pessoa depois que se encontra Cristo, então você verdadeiramente não teve um encontro com Cristo. Porque quem se encontra com Cristo, ele já não é a velha criatura, ele agora é nova pessoa, ele agora tem uma nova vida, ele agora tem um novo pensamento, ele agora anda em comunhão com aquele que é fiel, ele agora anda em sinceridade com aquele que lhe chamou, e a certeza é que quem tem um encontro com Cristo, a sua vida jamais é a mesma de antes. Louvado seja Deus. Quem se encontrou com Cristo aqui nesta noite, quem já teve este encontro com Cristo, tenha certeza que a sua vida não é mais a mesma de antes, mas a sua vida agora ela foi transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Glória seja dada a este Deus. Aí já vai Saulo subindo para Damasco, e a palavra de Deus diz para nós que apareceu diante dele um resplendor de luz, de tal forma que ele caiu da montaria que ele ia montado, caiu com o rosto em terra, e ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas alguém pode até dizer, mas nos dias de hoje ninguém persegue mais ninguém. Alguém pode até dizer, mas isso foi naquele tempo. Se engana quem pensa desta forma, porque nós entendemos e vemos pela palavra de Deus que o diabo nunca deixou de ser diabo. O diabo nunca deixou de brincar, de entrar no sentido de dizer assim, eu vou brincar apenas com ele. Porque quando ele entra na vida para destruir alguém, ele entra com muita fúria, ele entra para destruir, ele entra para acabar com a vida daquele que dá lugar para ele. Mas porém uma coisa é certa, que aquele que está guardado debaixo da potente mão de Deus, o diabo não lhe toca, o inimigo não lhe toca, porque Deus é quem lhe protege. Quem sabe Saulo até estava dizendo, olha, eu estou confiante, eu estou com as cartas na mão, já está certo, eu vou chegar em tal sinagoga, vou pegar eles, vou arrastar eles presos, no meio do caminho eles vão ser maltratados, vão ser humilhados, mas não sabia ele que ele não estava perseguindo meramente o servo de Deus, mas estava perseguindo o próprio Jesus. Oh, glória! Ó, alguém brinca com Zé, não acontece nada. Alguém até pode zombar de Bastão, de Pedro, de quem ele bem quiser, não acontece nada. Mas comece ele zombar de Deus, mas comece ele zombar de Jesus, mas comece ele a ficar na sua mente, no seu coração, dizendo, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa ser desse jeito, não precisa ser dessa forma. Engana-se quem pensa deste jeito, porque a certeza é esta, é que com Deus não se brinca. Com Deus ninguém brinca e sai da mesma forma, da mesma maneira, porque quem brinca com fogo se queima, e quem brinca com Deus, ele será na sua vida, tendo a certeza que por Deus será castigado. E Saulo subiu, mas o mesmo que subiu desceu. Saulo ia todo satisfeito, mas quando o resplendor de luz apareceu na sua frente, ele caiu com o rosto em terra, e ele disse, olha, Jesus disse, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo disse, quem és, Senhor? E disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ele está dizendo para Saulo, olha, não adianta perseguir o meu povo. Não adianta andar querendo maltratar o meu povo, porque o meu povo tem dono, o meu povo, por ele eu tenho zelo, eu cuido dele. Porém, se cada vez que você se levanta para fazer isso, está dando um murro em ponta de faca, porque cada vez que maltrata um, se levanta mais dois, cada vez que mata um, levanta 3, 4, e assim a palavra dele vai crescendo com ousadia, porque eles estavam crescendo na graça, no conhecimento e cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, inimigo nenhum para a marcha do crente, inimigo nenhum para a voz do crente, mesmo se ele estiver amarrado na prisão, mas a sua boca estando livre, ele abre a sua boca e louva, glorifica
glorifica e exalta o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele cai. Na mesma hora ele se levanta. Quando alguém levanta ele já não enxerga mais nada. Ele já não está enxergando mais nada. Aí ele é levado pelos seus companheiros. Depois que Jesus tem aquele encontro com ele, é levado a esta rua chamada direita, e a palavra de Deus vai dizer para nós que ele passa ali 3 dias, e a palavra do Senhor vai dizer que ele está sempre em oração. Aquele que estava perseguindo o povo de Deus, aquele que estava perseguindo os discípulos de Jesus, agora ele está de joelho, orando a Deus, e Deus aparece a ele em sonho, em uma visão, mostra para ele que este homem chamado Ananias, ele vem e coloca a mão sobre Saulo, e agora a sua cegueira é tirada e ele volta a enxergar. Isto é missões. Isto o próprio Deus designou através da vida deste Ananias, para que através da vida dele, ele fosse até Saulo. Uma vez que ele era perseguidor dos discípulos de Jesus, agora ele passasse a ser instruído pela palavra de Cristo, para que ele agora viesse se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E o que eu acho interessante é que este homem de Damasco, chamado Ananias, discípulo de Jesus, este homem, ele recebe uma visita do próprio Deus, a qual em visão ele tem esta visão. A voz de Deus vem até ele e diz: olha, Ananias. Ananias responde na mesma hora: eis-me aqui, Senhor. E quando Ananias responde: eis-me aqui, o Senhor diz: ó, levanta-te, vai à rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Saulo, em que ele está orando. Não te preocupa, porque ele já caiu do cavalo, ele já sentiu o impactar da minha presença, mas mesmo assim Ananias, ele tinha de Saulo uma resposta, a qual ele sabia do povo que Saulo não era fácil de se encontrar com ele, porque a sua fama era uma fama de destruidor do servo de Deus, perseguidor do servo de Deus, de tal maneira que Ananias, ele diz: olha, Senhor, este homem eu já tenho ouvido falar dele, ele é perseguidor, ele é um homem a qual nós fugimos dele, ele é um homem sanguinário, ele é um homem bruto, mas porém Deus é quem conhece os corações. Deus é quem conhece a intenção do coração, e a palavra de Deus, ela diz: olha, disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, do povo de Israel. Oh glória, louvado seja o nome do nosso Rei Jesus. Ananias estava aqui dizendo para Deus que este homem, diante da sociedade judaica, diante do povo que tinha se convertido a Jesus, para eles esse Saulo, ele não prestava. Para eles esse Saulo, ele era um homem de índole má, ele era um homem a qual eles não davam nada por ele, mas se surpreende
surpreende com a resposta que Deus ele dá para ele, dizendo: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Louvado seja Deus. Quem sabe muitas vezes não é assim nas nossas vidas, a qual nós às vezes julgamos a pessoa pela aparência, mas Deus é aquele que conhece o que está por dentro. Deus é aquele que sabe que mesmo que alguém um dia já blasfemou, já não gostou de crente, já não ia de maneira nenhuma dizer: eu ir na casa daquele que é crente, que é cristão, Deus me livre, e alguém até dizia: não, aquele ali não presta para nada, só sabe xingar, só sabe maltratar quem é crente. Mas Deus é quem conhece o coração. Quem sabe esta pessoa também não é escolhido de Deus, não é vaso precioso do Senhor para ser usado por Deus. Basta tão somente ter um encontro com Jesus. E quando tem um encontro com Jesus, as coisas na sua vida, ela muda totalmente. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim: olha, este é para mim vaso escolhido. E ele diz mais: e eu lhe mostrarei o quanto deva padecer pelo meu nome. E o interessante é que Deus ele envia Ananias. Ananias ele vai a este lugar. Ananias ele chega, coloca a mão sobre a vida de Saulo, ora por ele. A palavra de Deus vai dizer que na sua visão cai umas coisas como se fossem umas escamas, e ele começa a ver, ele começa a enxergar. Uma coisa é certa: aquilo que Saulo ele via de uma maneira antes de encontrar Jesus, depois que ele encontrou Jesus e a sua visão foi restaurada, ele viu totalmente diferente. Ele começou a ver as coisas diferentes. Ele começou a ver que Jesus ele é fiel, é verdadeiro, é poderoso, é aquele que cuida da vida daquele que se entrega para Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, então, somente a cada dia é nós entregarmos cada vez mais a nossa confiança diante de Deus, depositarmos diante dele a nossa esperança, as lutas, as dificuldades, sabendo que ele tem o poder de resolver todas as coisas. O que é difícil para ti não é difícil para o nosso Deus. O que é impossível para você não é impossível para o nosso Deus. Aquilo que não está no teu alcance, Deus ele alcança e coloca diante da tua presença. Ele faz se tornar capaz aquilo que você acha incapaz, e ele mostra na tua vida que ele é fiel e que ele vela por a sua palavra. Louvado seja Deus. E o significado do nome de Ananias significa: Deus é gracioso, Deus é misericordioso, o gracioso Javé, o misericordioso Deus. Veja só que Deus não enviou qualquer pessoa para falar com Saulo. Foi a misericórdia de Deus, foi o gracioso Deus, foi o poderoso Deus que foi de encontro a Saulo. E este mesmo gracioso Deus, este mesmo misericordioso Deus, foi ele que veio de encontro a minha e a tua vida. E por isso nesta noite nós estamos diante da sua santa presença, e por isso a cada dia devemos adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade, porque ele é fiel e continua em nossas vidas mostrando para nós que ele é Deus. Até aqui, irmãos,